e todo mundo vai ver e tal. Aí no versículo 29, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, ele está dizendo, mas aí não é arrebatamento. Aí eu pergunto, e o que a gente faz com o versículo 21? Que ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos. Se não é arrebatamento, quem são esses escolhidos? Reunidos pelos anjos, igualzinho lá em Tessalonicenses 4. Igualzinho a Tessalonicenses 4? Claro. Não, pastor. Mateus capítulo 24 contém três tipos de profecia, não se esquecendo da parte histórica da profecia. Tanto Mateus 20... Os pós-tribulacionistas usam textos para justificar o arrebatamento da igreja quando não é o arrebatamento. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Coríntios 15 e 52, atribuindo a última trombeta sendo a sétima a trombeta apocalíptica, e a historicidade da igreja dizendo que se os crentes dos primeiros séculos sofreram perseguição... Se não é arrebatamento, o que acontece aqui no 31? Pastor, vamos lá. A gente precisa dividir o 24 de Mateus. Tudo bem, vamos dividir. Vamos lá. Tudo converge para Apocalipse capítulo 19. Sofonias capítulo 1. Vamos voltar um pouco mais. Ezequiel 38 e 39. Apocalipse 19. Daniel capítulo de número 12. Apocalipse capítulo 19. Zacarias 2. Apocalipse 19. Zacarias 12. Concordo com Apocalipse você. 19. Concordo. Zacarias 14. Concordo. Apocalipse 19. Mateus 24. Parte Verdade. dele, Apocalipse 19. Quando Cristo vir visivelmente que é a Nova Jerusalém. Pastor, o senhor não vê a Nova Jerusalém pairada no momento do arrebatamento em texto nenhum das Escrituras. Não mesmo. Não vê. Não mesmo. Mas ela vai pairar. Com qual texto? Ela vai pairar. Qual texto? Isaías capítulo 24. A Nova Jerusalém vai pairar. Vamos lá ler. A pergunta minha é Mateus 24, 31. Vamos lá. Mateus 24, 31. Vamos lá. Mateus 24, versículo 31. Depois a gente lê Isaías. O capítulo 24 de Mateus não diz respeito ao arrebatamento da igreja em si. Tá, então eu vou ler o 31, porque eu tô perguntando, vamos mas lá, parece que não vai dar. Vamos lá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade do céu. Quem são esses santos que serão reunidos dos quatro cantos do planeta pelos anjos? Isso diz respeito ao povo judeu, pastor, não é a igreja. Não é o senhor vai defender um arrebatamento só para judeus? Não, como arrebatamento? Isso aqui é junção de um povo, não é arrebatamento. Não, pastor, onde que está escrito? Vai ter um toque de uma trombeta, pastor, versículo 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, que reunirão os seus escolhidos. Vai tocar uma trombeta e todos os escolhidos serão reunidos a partir do toque dessa trombeta. Esses escolhidos, para o pós, para quem está lendo, qualquer pessoa que lê texto fala que são salvos. Mas para vocês não podem dizer que são salvos. Por quê? Porque vocês dividem. Então, quem são os santos que serão reunidos através do toque de uma trombeta aqui? Santos na Bíblia o senhor já sabe que são anjos, igreja e judeu, pastor. Escolhidos na Bíblia o senhor já sabe que é anjos, igreja e judeu. Eleitos na Bíblia igreja... No Novo Testamento, só igreja. Não tem judeu, nem chamado de escolhido, nem chamado de santo. Ok, mas todos aqueles que se convertem são... Sua igreja. Pastor Denilson, parece que esse texto foi a resposta de uma pergunta dos discípulos para Jesus. Quando acontecerão estas coisas, que sinais e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Duas coisas distintas. Ele aponta três coisas. E até então, pelo menos majoritariamente, as pessoas que eu converso, que estudiosos, falam o Mateus, capítulo 24, é um texto escatológico. E aí, o senhor está dizendo que esses anjos não vão recolher os escolhidos, vão recolher os judeus. Acho que precisa de uma explicação melhor. Mas explica para mim. Mas não são os anjos que vai recolher os salvos no momento do arrebatamento da igreja? Nesse texto que eu acabei de ler que diz que nesse texto que o senhor está dizendo, Mateus 24, eu não atribuo que seja o arrebatamento da igreja. Então, tá bom. Então não é. Mas quem é? Então, ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta que reunirão os seus escolhidos. Mas o versículo de número 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra. Quais tribos da terra que se lamentarão? Todas. Sim. Todas se lamentarão. Principalmente aquelas que estarão sitiadas em volta de Jerusalém por ocasião da guerra do Armagedon. Não, diz que todas.
Todas. Sim, todas. ok. Então, tudo bem. Isso aqui é a ordem a ordem dos fatos não altera o produto. Todas as tribos da terra lamentarão. Mas isso aqui no capítulo 24, eu não interpreto isso nunca como arrebatamento da igreja. Legal. Então, quem são essas pessoas que serão reunidas? Judeus. Porque serão escolhidos em Jerusalém. Existem 4 ventos do céu em Daniel, capítulo de número 7, detendo os judeus. Eles não retornaram ainda para Jerusalém. Não retornaram. Então, esses anjos, esse anjo que vai tocar trombeta, com clangor de trombeta, que vai reunir os seus escolhidos, vai chamar só judeu para fazer o quê? Não é chamar só judeu para fazer o quê? Pastor, nem todo mundo, nem todo judeu está em Jerusalém hoje. Está? Todos os judeus estão lá? Não, eu não disse que estão. Sim, eu sei, mas eu estou lhe perguntando. Eu não disse que o senhor disse. Eu só estou lhe perguntando. Os judeus mas estão lá? É que aí você vai transversar o texto. A gente está lá em Mateus 24. Não estou. Nós não construímos um texto dentro da escatologia com um versículo. Eu não tenho como... Até porque se tivesse um versículo falando literalmente qualquer dessa posição que a gente está defendendo aqui, eu defendendo a minha, o senhor, essa sua que o senhor acha que a Bíblia está dizendo, e da mesma forma eu... nós não estaríamos discutindo aqui, então, debatendo. É que assim, biblicamente, a história da igreja, todos os cristãos entendem, historicamente falando, que haverá uma volta de Cristo. Uhum. E esse retorno glorioso de Cristo, ele vem para dar 2 tratamentos distintos. Um para os salvos e outro para os perdidos. Se não, veja Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Consoante ao Romanos 2, versículos 5 e 8, diz assim: mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da revelação, a palavra Apocalipse, do justo juízo de Deus, que retribuirá, o dia do Apocalipse está escrito, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, nesse dia. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tito, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento, o Apocalipse, da glória do nosso grande Deus e Redentor Jesus Cristo. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim, lá fala que o nosso descanso se dará na manifestação de Cristo. Diz que, vamos lá, e a vós que sois atribulados, vocês aí na tribulação, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. E para finalizar, Coríntios capítulo 1, versículo 7, a igreja em Corinto foi instruída, pastor, a aguardar uma vinda de Jesus, não secreta, mas que se manifeste. Veja, leia o texto. 1:7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra manifestar nessa passagem aqui é Apocalipse, isso é, todo mundo vai ver. Então, o tempo todo a Bíblia fala que a igreja aguarda uma vinda e todo mundo vê, e nessa vinda Jesus vai tratar ímpios de um jeito, salvos de outro jeito. Posso ler uma pergunta ao pastor Denilson? Pode. E depois uma pergunta ao pastor César? Pastor Denilson, vou tentar deixar o senhor desenvolver o maior tempo que o senhor precisar para essa resposta, tá bom? Porque alguém mandou um aviso aqui para nós, não estão deixando o pastor Denilson terminar o raciocínio. Eu acho que eu estou deixando, mas enfim, vamos lá. A paz de Cristo, meu nome é Thomas. Tem uma pergunta ao pastor Denilson. Como as bodas corroboram com o pré-tribulacionismo, se elas ocorrem após o julgamento da grande meretriz, como descrito em Apocalipse 19, 2? Primeiro que Apocalipse não está na ordem cronológica dos fatos. É preciso você montar esse quebra-cabeça. Então, Apocalipse 19 não é uma sequência. Não é. Até porque o capítulo 19, a partir do versículo de número 1, fala-se de bodas. Depois, do versículo 11, fala do Armagedon. Então, não está na ordem cronológica dos fatos o livro de Apocalipse. Esse assunto, se a gente for pontuar de forma bíblica sobre Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21... a gente precisa pontuar muitos detalhes aqui, muitas falas de Jesus e colocar no seu tempo correto. Por exemplo, pastor,
Jesus está no templo aqui em Mateus 24, a partir do versículo 1. O senhor leu Mateus 24 e frisou muito isso. Jesus está com os discípulos que estão assim perplexos com a reestruturação do templo, porque Herodes estruturou o templo e dobrou de tamanho, investiu uma fortuna em ouro e prata e etc. E os discípulos perguntam, viste essa estrutura do templo? Que Jesus responde, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Profecia que já se cumpriu 40 anos depois da sua ressurreição. Então, só para que os ouvintes observem que há historicidade dentro dessa profecia. E que Mateus capítulo 24 não está falando exatamente sobre arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia, ela não se contradiz. Por exemplo, Romanos 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é esta? A ira de Deus é a ira que o Senhor vai lidar com os ímpios no último dia. Segundo Pedro, que o texto, que quando a gente recorre ao original, não significa juízo final. Não significa juízo final. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 9. Porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, eu estou falando um pouco rápido, porque tudo que eu preciso falar de escatologia, eu preciso construir um pensamento e conexões bíblicas, porque senão eu fico no vácuo. Fico no vácuo. E a Bíblia não se contradiz. É a mesma coisa do cara me perguntou na minha caixinha de pergunta, pastor, Deus se arrepende? Porque a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Deus não se arrependeu em Gênesis 6. Deus se entristeceu como homem. Então, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia tem que combinar entre si em cada detalhe. Segundo Pedro 2 a 4, porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoa o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Isso aqui não é juízo final. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 1 Tessalonicenses 9, 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertetes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa ira aqui, pessoal, é o período tribulacional. A igreja vai ser retirada de forma brusca. Até porque quando o senhor faz uma exegese dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o senhor encontra Filadélfia e Laodiceia, 2 igrejas que possuem 2 portas e que uma é mantida aberta e a outra fechada. É preciso a gente fazer essa conexão. Pastor Denilson, me permita. O senhor levantou uma bola para o César aí agora, que é uma pergunta que um ouvinte mandou para ele na mesma linha, tá? Pois então não. Eu vou aproveitar, porque é a última pergunta que ele vai responder, e depois eu vou caminhar para as considerações finais, tá bom? Ok. Então vamos lá. Douglas do Rio de Janeiro diz, minha pergunta é, pastor César, se Cristo volta uma única vez, ele permitiria que a sua noiva sofresse a tribulação? E ele acrescenta, como um noivo permitiria a sua noiva sofrer e depois resgatar ela? Então vamos lá. A Bíblia está recheada de textos onde os santos atravessam a grande tribulação. Isso. Em Apocalipse capítulo 20, no versículo de número 4 em diante, está escrito assim, deixa eu achar aqui, versículo 4, vamos lá. Diz assim, vêm das almas daqueles que foram decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição e tudo mais. Quando a Bíblia diz que o Senhor, lá em Apocalipse 3:10, que é o texto mais falado pelo pré-tribulacionismo, que Apocalipse 3:10... Como guardaste a minha Apocalipse palavra. 3:10, como guardaste. Eu te guardarei da hora da tentação que advir. Ali não aparece a palavra tribulação. A palavra que aparece ali é a palavra tentação. Tentação é uma coisa, tribulação é outra coisa. Se você pegar essa palavra grega e procurar em quantas vezes ela aparece no Novo Testamento, nenhuma vez tem a conotação de tribulação. É tentação.
O apóstolo Paulo, quando ele estava morrendo, antes da morte, ele disse o seguinte, a sua última carta: eu estou sendo oferecido como uma aspersão de sacrifício, não sei o que lá, eu acabei a carreira, combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardar a fé é uma coisa, Deus vai guardar a igreja é uma coisa. É diferente de não sofrer. A história da igreja é sofrer. A gente sofre hoje, o tempo todo. A igreja é perseguida o tempo todo, no mundo todo o tempo. Eu concordo. Então, isso não vai mudar no período da grande tribulação, vai se acirrar. Agora, isso não significa que a ira de Deus está sobre a igreja. A igreja sofre num mundo caótico sem Deus. Se a igreja tivesse... O mundo odeia Deus, a igreja ama Deus. Como que uma igreja que ama Deus estaria de boa num mundo que odeia Deus? Não dá, não funciona. No Antigo Testamento tem um texto, não lembro agora se é Jeremias, que trata esse período como angústia de Jacó. Você concorda com que está falando da grande tribulação ou não? Concordo. Porque mas angústia de Jacó não dá a uma angústia, Israel sofrendo e não a igreja? É uma angústia. O Senhor Jesus Cristo, quando ele está falando da grande tribulação, ele fala assim, muito embora o pastor Denilson vai dizer que não é exatamente sobre o arrebatamento, mas Jesus vai dizer assim, ó, haverá uma tribulação... Você está me perseguindo, viu? Não, a gente está debatendo. É só despedida, meu amigo. Desculpa se eu for desrespeitoso. Não, que isso, pastor? Desculpa, que isso? Não, olha, a Bíblia diz que os olhos são cúmplices... a Bíblia não, né? Tem um dizer que os olhos são cúmplices do coração. Não existe isso aqui. O senhor pode falar o que o senhor quiser, o que o senhor defender, o que o senhor quiser. Deixa eu fechar, eu já vou te passar, peraí. Lá em Mateus 24, Jesus Cristo disse que vai ter uma tribulação que nunca houve nem nunca mais haverá. Para qualquer pessoa que lê o texto, ele está falando da grande tribulação. E ele diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam abreviados. Quando Jesus volta, veja, se não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Quando ele volta, ele acha fé na terra. Então, são tempos de angústia, de muita dificuldade. Imagina que você não pode comprar, você tem filha, bebê. Imagina que você não pode comprar leite para sua filha. Você vai fazer o quê? Meu Deus. Você está entendendo? Então, é um período de tribulação, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Agora, isso não é a ira de Deus. Isso é a ira do mundo contra a igreja. A ira de Deus é contra os ímpios. Quando Jesus Cristo voltar, eu citei 3 ou 4 textos agora, onde na mesma volta ele trata diferente os dois tipos de pessoas, aqueles que amam a vinda de Cristo e aqueles que odeiam a vinda de Cristo. É isso. Perfeito. Pastor Denilson, o senhor vai ter agora a sua última participação e depois o pastor César terá a última participação. Não, eu não quero mais ter participação. Não quer mais, acho não? que ele tem que falar mais. Considerações finais, então? Não quero falar tanto assim. Vinheta de considerações finais, pastor Denilson. É que, olha, a gente gostou tanto do senhor aqui que o senhor podia só o senhor falar. É que tem que ter o debate lá, senão a turma dele fica triste, entendeu? Eu também imagino. Como é que tá essa pontuação aí? Será que já tem mais... Quer mostrar a enquete agora? Vamos mostrar a enquete agora? Fizemos uma enquete no começo do programa. Olha, está 62% uma etapa e 38%. Eu acho que o senhor conseguiu levar alguns aí, né? Eu acho que foram 5% que mudou, que variou, pela minha memória aqui. Vinheta de considerações finais, por favor. Considerações finais. Debates. Pastor Denilson. Eu, no debate passado, até falei aqui sobre a escatologia dos profetas do Antigo Testamento ser uma escatologia nacional. Todas as vezes, por exemplo, Ezequiel 38, eu vou ler aqui Ezequiel 38, na verdade não vou ler, vou só citar 38 a partir do versículo de número 1. Só aponta para a nação de Israel. Tudo na Israel. Daniel, capítulo de número 7, versículo 1 a seguir. Tudo só aponta à nação de Israel. Inclusive, no versículo de número 25, fala que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, que para mim aqui é o judeu, sem sombra de dúvidas, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, porque o calendário do anticristo não é o mesmo calendário de adoração do povo judeu. E ele vai querer remover a lei de Moisés que rege o templo. Isso aqui está conectado lá com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 8 e Apocalipse capítulo 13, quando o falso profeta manda fazer a imagem do anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 27, só aponta para Israel e fará um concerto com muitos por uma semana. O pacto é com a nação de Israel. Capítulo 12 de Apocalipse, e naquele tempo se levantará Miguel. Todas as vezes que Miguel é citado na Bíblia, Israel está relacionado. O grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. O povo de Daniel não sou eu.
O povo de Daniel é o povo judeu. O capítulo de número 2 do livro de Joel aponta para Jerusalém, está explícito lá. Sofonias capítulo 1 aponta para Israel. Capítulo 24 de Mateus contém 3 tipos de profecia. E essa parte última, que também o arrebatamento da igreja está ali, no capítulo 24, assim como Marcos 13 e Lucas 21, aponta para a nação de Israel, que todos esses textos que eu acabei de citar convergem para Apocalipse, capítulo de número 19. O capítulo 5, verso 9 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, que o pastor César aí, ele desconstruiu, e que vários pós-tribulacionistas tentam desconstruir, John Walvoord, Pentecostes, Dake e tantos outros homens, eles fazem uma exegese desse texto, e esse texto aponta sim para o período tribulacional, de que Jesus vai livrar Filadélfia. Agora, não sei por que eu tenho que ficar na tribulação, porque no meu conceito de pré-tribulacionista, pastor, não é todo mundo que sobe não, não é todo mundo que tem Bíblia debaixo do braço que vai subir não. No meu conceito, eu ratifico as palavras de um escatólogo que não está mais entre nós. Para mim, isso aqui não é doutrina, tá? Não é doutrina. Para mim, 10% sobe. Porque o evangelho de Cristo não é aqui no céu. O evangelho de Cristo é na terra. Eu preciso te perdoar, te amar, comprar, pagar, tomar emprestado, devolver, se arrepender dos pecados, confessar. Isso tudo faz parte. Ajudar o próximo, missões, evangelho. Isso é evangelho. A noiva de Cristo não é todo mundo, não é essa igreja nominal, institucional. É a igreja invisível que está espalhada nos 4 quadrantes da terra, que tem os seus nomes inscritos no Santo Memorial de Deus, o livro da vida, que é a noiva do Cordeiro, que vai sim ser arrebatada, e só ela ouvirá o soar desse alarido descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque Paulo, finalizo aqui, é explícito quando ele fala que ele virá com alarido, é um grito que só é algo espiritual, que somente aqueles que estão conectados com os céus ouvirão. A trombeta de Deus, isso fala da ressurreição dos que morreram em Cristo. A voz do arcanjo para acordar os crentes do Antigo Testamento. E Paulo diz assim, e depois nós. Paulo queria ser arrebatado naquele tempo, gente. Era naquele tempo. Paulo queria ser arrebatado naquele tempo. E antes da manifestação do anticristo, hein? Porque depois ele escreve 2 Tessalonicenses capítulo 2 e ele fala sobre o anticristo e diz que um que detém. E quem detém o anticristo não é a política, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai ser retirado da terra, porque ele é onipresente, vai continuar aqui para salvar as pessoas, mas a igreja detém ele sim. A igreja é a noiva do Cordeiro que entrará na sala do banquete lá de Cantares de Salomão. Muito bem.